muito sério, gente. Os pais precisam ficar alertas e ter esse diálogo com o filho. No interior de Goiás, uma adolescente, ela tirou a própria vida depois de boatos de que fotos íntimas dela tinham vazado na internet e estavam circulando aí nos grupos da escola. Karina Seifer tinha 14 anos e se envolveu com outra adolescente de 17. E durante a relação, ela fez vídeos e fotos, isso virou assunto na cidade e a menina não aguentou a pressão. Gente, imagina, né? A idade dela lidar com esse assunto. Se a gente que é adulto, a gente não saberia, imagine uma adolescente. Eu vou conversar agora, vou convidar para esse nosso bate-papo a Marcela. Ela tem 4 filhos e esse assunto é também discutido em casa. Não é isso, Marcela? Boa tarde, obrigada pela sua participação aqui no Fala Espírito Santo. Ei, Roberta, boa tarde a todos. Então, a gente conversa, sim, muito sobre isso. Eu tenho filhos em várias faixas etárias. Eu tenho um de 26, eu tenho um de 19 e eu tenho as gêmeas que estão nessa faixa etária aí da adolescência de 16 anos. E são meninas. E elas, assim, são muito próximas comigo, né? Porque eu fico mais tempo, assim, me dedico mais tempo a elas. Até porque os outros 2 já estão assim mais que trilhando os seus caminhos. Um está fora do estado, né, é atleta, e o outro está prestes a se casar. Então, assim, ouvindo, né, tudo isso que está sendo falado, cria-se uma angústia muito grande dentro da gente, que é mãe, de estar sempre vigilante a isso, porque a modernidade, a tecnologia está tão assim na mão deles, que a gente fica até meio perdido às vezes com essas informações, quando chegam essas informações, assim, causam certo susto, né? Mas o diálogo, eu acho que é a chave de tudo, e manter esse diálogo sempre atualizado, o que é mais importante, ele está sempre atualizado com o que está acontecendo no momento, de estar sempre falando meu filho, minha filha, tanto para as meninas como para os meninos também, do perigo que pode acontecer depois de uma foto dessa vazar, né? Porque quando a gente ouve uma adolescente de 14 anos tirar a própria vida porque passou por isso, é algo que nos causa, assim, uma angústia muito grande. Muito, né, Marcela? Agora, como é que você faz para iniciar esse assunto com as suas filhas? Porque na nossa época, né, não existia celular, redes sociais, então, assim, é tudo muito novo. E até mesmo a gente saber, assim, será que meu filho está fazendo isso, não está? Será que ele também recebe? Como é que você faz? Como é que você inicia esse assunto? Elas até que me apresentam muitas coisas, né? Porque como elas têm o tempo mais livre quando chega da escola e que vão ver as notícias, às vezes elas mesmas que me trazem alguns assuntos. E a partir daí a gente desenvolve os temas, né? Então, assim, tem muita abertura para estar falando sobre isso, sobre esses acontecimentos. Eu sou muito franca com elas na questão, assim, dessa particularidade de ficar se expondo, até mesmo quando você acha que você tem alguém em quem você pode confiar, sempre ter um pezinho atrás, né? Porque por mais que você goste, por mais que a pessoa se mostre, seja de confiança, mas ter sempre aquela desconfiança e se preservar. Porque independente da confiança, é o se preservar, porque quando você se mostra muito, eu acho que fica muito fácil, fica muito, não como julgamento, mas assim, vamos segurar, né? Não precisa disso. É algo muito íntimo para ser mostrado na intimidade mesmo. Já aconteceu, Marcela? Já aconteceu dela chegar em casa contando, mãe, hoje lá na escola, vazou uma foto de uma amiga? Não, o que aconteceu quando elas estavam ainda no ensino fundamental é de questões de gravidez, né? De colegas, assim, na faixa de
14, 15 anos grávida, e aí chegar na escola, mãe, fulana de tal, de 13 anos está grávida. Nossa, mas ela começou a namorar na escola. Então, muita surpresa nesse sentido. Agora, de chegar até mim, através dela, essa divulgação de colegas que fizeram isso, não. Elas têm assim, porque elas têm essa idade de 16 anos, mas como a gente está muito próxima e eu converso muito com elas são bem tranquilas até para essa questão de namorado, de estar conversando. Então e bebida é uma coisa que elas comentam, porque fulana de tal, colega tal assim, saiu e vai beber. Então assuntos que pertencem mesmo, né, ao universo dos adolescentes, dos jovens, né, gravidez, bebida, noitada, tudo isso que precisa ser conversado. Continua com a gente aí, Marcela, daqui a pouquinho eu volto com você, que eu quero trazer aqui para a Aline quais são as consequências que acaba que essa jovem, essa adolescente que teve fotos vazadas, quais são as consequências que ela pode acabar sofrendo? Olha, Roberta, a gente tem que entender que os seres humanos, nós, como qualquer um, tem uma necessidade, um desejo de pertencimento. Na adolescência, isso prevalece ainda mais, né? Ainda tem uma força ainda maior e isso precisa ser considerado nessa faixa etária. Então, às vezes, existe ali uma valorização de quem faz, né? Às vezes, os amigos que botam uma pilha errada, digamos assim, né? Para fazer isso, fazer aquilo, que seja enviar uma foto. Então, a gente precisa ter uma consciência muito grande dos impactos que isso vai ter na vida da pessoa. Seja quem está compartilhando a própria foto, ou mesmo quem está repostando essa foto. E os impactos na vida dessa pessoa pode vir desde coisas mais simples, como ficar triste, chateado, como os impactos na saúde mental dela, chegando a isolamento social, prejuízo no desempenho escolar. Conheço gente que precisou mudar de endereço. Conheço uma adolescente que precisou mudar de casa. Sim. Na verdade, assim, a necessidade se torna muito mais pela pessoa do que pela comunidade em si. Porque, com o tempo, isso cai no desuso e as pessoas viram a página para esse assunto. Mas, para quem passou aquilo, a página não vira tão simples assim. Então, a gente precisa ter uma responsabilidade emocional com relação àquilo que está diante das nossas mãos. E olha só,